Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, no dia 22 de novembro, nesta quarta-feira, dia de Santa Cecília, eu te convido, assim que terminar esse vídeo, você escutar o Inspira Santo sobre esta grande santa, Santa Cecília, padroeira dos músicos. Um abraço aí para os músicos da nossa comunidade, para todos aqueles que têm o dom da música e o colocam à disposição. Agradecemos a Deus pelo dom da vida de vocês. E vamos juntos, vamos nessa, para o nosso Evangelho de hoje, para o nosso Palavra Encarnada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que eu guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é um texto longo, são muitos versículos, e eu confesso a vocês que quando eu li pela primeira vez, eu não estava lembrando muito bem dessa parábola, desta história que Jesus conta acerca ali do reino de Deus. E por quê? Porque nós temos uma passagem muito semelhante a essa, só que narrada por Mateus. Essa passagem que nós lemos hoje é narrada pelo evangelista Lucas, e a passagem de Mateus é a mais conhecida, é a famosa parábola dos talentos, que inclusive foi o evangelho deste domingo passado. Esse domingo que passou, o Palavra Encarnada inclusive foi do Felipe, e ali nós temos uma passagem mais conhecida, e os talentos são distribuídos a servos, e é muito semelhante a essa que a gente acabou de ver. Essa parábola dos talentos está lá em Mateus 25. É a história que Jesus conta antes
ali de falar do juízo final, antes de falar a passagem de Mateus 25, que a gente conhece tanto, o versículo 40, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, né? Vinde benditos de meu Pai. Mas esse evangelho de hoje, ele começa e termina falando de Jerusalém, falando que Jesus estava a caminho de Jerusalém, a caminho da cidade santa. E nós sabemos que é lá em Jerusalém que Jesus vai viver as suas últimas horas de vida aqui nesta terra, na sua primeira vinda, na sua primeira passagem. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, no finalzinho do evangelho fala subindo para Jerusalém. Jesus, ele sabia que se aproximava o momento ali da sua paixão, da sua grande dor, da sua morte, mas também da sua ressurreição. E ele ia alertando os discípulos, os apóstolos, ia contando essas parábolas. Então, a gente está aqui numa continuidade e Jesus acrescenta essa parábola, conta esta parábola. E se a gente prestar atenção, Jesus ele fala de 10 empregados e de entregar 100 moedas a cada um deles. Ou seja, é um grande dinheiro a vários empregados, a várias pessoas. E a história vai passando, né? E Jesus relata a história de 3 deles, certo? Um que tinha recebido 10 moedas, como todos os outros, e que tinha feito render 10 vezes mais. E a frase de Jesus, a frase daquele rei, ela é muito bonita, né? Servo bom e fiel, né? Servo bom e fiel. Como eu li essa passagem e pensava assim, como eu quero escutar isso um dia de Deus. Servo bom e fiel. Lembremos que a resposta de Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel aparece a ela, é justamente se fazendo serva. E nós somos chamados a sermos servos, a servir uns aos outros e a servir a Deus. Então, escutar da boca de Deus, do Rei, servo bom e fiel. Que Deus nos dê essa graça, né? O segundo funcionário recebe 10 moedas e faz render 5 vezes mais, ou seja, gera 500 moedas. E o rei também fala, servo bom, servo fiel, muito bem, porque tu foste fiel no pouco, eu te darei muito mais. E o terceiro empregado, terceiro funcionário, essa terceira pessoa que também recebeu 100 moedas, né? Nessa parábola todos recebem igual. E aí ele teve medo. Ele juntou essas 100 moedas num pano e guardou-as. E quando o patrão volta, ele fala, olha, eu guardei e tá aqui o que é seu, toma de volta. Mas aí o rei fala, servo mau, servo preguiçoso. Por quê? Porque qual era a ordem do rei? A ordem do rei não era guardar aquelas moedas. O rei não queria ali que eles somente guardassem. A ordem do rei era procurar e negociar até que eu volte, procurar e fazer render. E esse servo, ele não foi um bom servo. Ele estava com medo, e o medo às vezes nos aprisiona. A gente tem muitos receios. Ele quis juntar, ele quis guardar somente. Mas não, o pedido do rei era que a gente multiplicasse, é que fizesse essas moedas renderem. E aí, pessoal, eu acho que o mais profundo que nós temos de refletir na passagem de hoje, o que Deus mais quer de nós, é o seguinte. Eu e você, nós recebemos de Deus muitas coisas. Se a gente conseguisse hoje, durante o dia, parar e pensar e refletir tantas graças que Deus nos dá, tantas pessoas que coloca nos nossos caminhos, enfim, tanta coisa de graça, né? Deus nos dá como esses funcionários que receberam simplesmente porque Ele quis dar aquelas moedas. Mas o que é que nós temos feito com a nossa vida? O que é que nós temos feito com as graças que Deus dá a cada um de nós? O que é que nós temos feito com tantas graças? Pense aí no seu trabalho, né? As oportunidades profissionais que você tem. Se você ainda não está nessa fase de vida, mas sei lá, no seu colégio, na sua faculdade, você que está nas nossas casas de acolhimento. Poxa, Deus deu tantas graças a você, a mim.
nos nossos ambientes, nos nossos grupos de jovens, nos nossos grupos de casais, de famílias. Tantas graças nos foi dada. E às vezes a gente simplesmente quer guardar essas graças, a gente não quer propagar essa palavra, a gente não quer fazer com que outras pessoas conheçam e vivam e testemunhem. E essa é a vontade de Deus. Deus não pede que a nossa luz fique debaixo de uma mesa, que a nossa luz fique guardada em algum canto, não. Pelo contrário, Ele quer que ela brilhe, que ela ilumine, que as pessoas vejam as nossas boas obras para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, esse evangelho de hoje, ele nos faz pensar também nos pecados de omissão. Lá no ato penitencial da missa, muitas vezes a gente reza: Senhor, perdão pelos meus pensamentos, palavras, atos e omissão. Talvez, você olhe para essa passagem e fale assim: cara, mas esse cara não fez nada de errado, ele não pegou o dinheiro e gastou, como a gente vê em outras passagens, ele não pegou o dinheiro e fez alguma coisa ilegal, ele só guardou. Mas não era essa a vontade do rei. Então, às vezes a gente não se atenta aos pecados de omissão, em que Deus pede que a gente faça algo, mas a gente se prende em nós mesmos, na nossa indiferença, no nosso egoísmo, e porque eu não estou fazendo nada de errado. Se não for a vontade do rei, se não for a vontade de Deus, nós estaremos sendo servos maus. Que Deus nos ajude a fazer multiplicar as graças que Ele tem derramado em nós, que a gente seja como esses bons funcionários, servos bons, sermos fiéis no pouco, sermos fiéis naquilo que Deus nos oferece, nos oferta hoje, e que a Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela que foi a boa serva, a serva do Senhor, ela nos ajude a multiplicar essas graças, esses talentos, aquilo que Deus nos dá a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.